Bom, gente, bem-vindos. Hoje nós vamos falar de antroposofia. É um assunto que pouquíssima gente conhece. Quem vai falar com a gente aqui é a Paty, fundadora do Mulheres Despertas, e é uma coisa bem interessante para quem não conhece. Daqui a pouco, depois da vinheta. Paty, obrigada por ter aceito o meu convite. Estamos aqui juntos. Se apresenta um pouquinho aí para o pessoal. É um prazer estar aqui. Bom, como você já me apresentou aí, eu sou a Paty Cuóculo. Bom, eu sou mulher, eu tenho 48 anos, eu estou no segundo casamento. Eu sou psicóloga há quase 25 anos, me formei pela PUC São Paulo em 95, e eu trabalhei esses anos todos na área clínica, principalmente especializada em mulheres, no universo feminino, na psicologia feminina. E hoje em dia eu uno, né, as questões do universo feminino, como equidade de gênero, barreiras de gênero, e principalmente na questão do fortalecimento da autonomia feminina no mundo, né? E também atendo e também estou levando esse trabalho para as empresas, para dentro das empresas, estou fazendo uma ampliação nesse momento, né, de carreira aí, levando saúde mental para dentro do mundo corporativo. Isso é bom. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para o público, que na nossa pré-entrevista a gente descobriu essa tua paixão pela antroposofia, e é uma paixão que eu divido também com você. Explica um pouquinho do que é isso para quem nunca ouviu falar. Tá. A antroposofia, ela é chamada de uma ciência espiritual, mas, na verdade, é uma ciência espiritual que a gente consegue lidar na prática e na vida moderna, né? Quem fundou a antroposofia foi o Rudolf Steiner, um filósofo austríaco. Ele nasceu em 1861 e faleceu em 1925, se não me engano. E o Rudolf Steiner, na verdade, ele começou dentro da teosofia, lá da Helena Blavatsky, também por volta de 1909, por aí, e depois ele fundou a antroposofia, né, que é chamada de ciência espiritual, e ela trabalha principalmente 3 dimensões, Mel, que eu acho isso muito importante. O pensar, a esfera do pensar, a esfera do sentir e a esfera da nossa volição, que ele chamou de querer, né, nos atos de vontade, né? E o Steiner diz que existe uma consciência chamada eu, que permeia nós, né, seres humanos, né, e dá vida para esse pensar vivo, para esse sentir vivo e para essa ação viva, né? Que eu posso falar também que é uma ação desperta no mundo, ou seja, consciente, né? Tudo que ele propõe é um caminho espiritual consciente. Ele chama de espiritual a nossa jornada, né, em busca dos nossos sonhos, nossos propósitos, enfrentando todos os obstáculos também que a gente enfrenta para chegar nos nossos propósitos. Quer dizer, não tem nada, esclarecendo aqui, pessoal, nada a ver com religião. Tem muito mais a ver com filosofia, com busca de propósito, com humanização. Acho que a questão da humanização, as escolas construtivistas beberam muito desse conhecimento, né? De humanizar o aprendizado infantil. Estou errada? Não. As escolas, sim. Inclusive, para quem conhece a pedagogia Waldorf, por exemplo, ela é fundada, pautada dentro da antroposofia. A farmácia Veleda, por exemplo, aqueles remédios da Veleda, que são remédios naturais, que mexem com o nosso corpo energético, com todo o nosso pensar, o nosso sentir, são remédios incríveis, né? Não sei se você conhece, mas a Veleda também, né, são remédios antroposóficos, né, que atuam nesse sistema, né, conectando esses 3 sistemas que eu falei. Ele chama de trimembração isso. E exatamente, né, a antroposofia está dentro, por exemplo, da educação, da área da saúde, seja medicina, psicologia. Eu fiz, né, toda a minha formação dentro da psicologia antroposófica, da fonoaudiologia, da odontologia, né, é incrível, né? Dentro da agricultura biodinâmica, né, para quem quiser depois pesquisar, é incrível o modelo que ele propõe. E artes, né? E muitas outras áreas também. Ele entrou em tudo, né? Cara, entra inclusive na filosofia de algumas empresas. Eu até citar um cara que eu admiro muito aqui, o Fábio Luchetti. Ele foi, se eu não me engano, agora ele está no conselho da Porto Seguro. A Porto Seguro é uma empresa muito diferente das empresas tradicionais.
e assim, em termos de propósito mesmo. E isso eu, pelo menos, associo muito ao perfil dele. Ele é um cara estudioso, é um cara que vai nessa linha, alinhado com as filosofias da antroposofia. Trava-língua, de vez em quando trava, minha, que é uma beleza. Como você mesmo falou, não confunda antroposofia com antropofagia, né? Isso mesmo. Que bacana, Mel. Eu não sabia que o Fábio tinha essa ligação. Nossa, incrível, incrível. São Ele empresas tem e tem diversificadas. muito forte. É uma empresa diferenciada, tem muito forte. Você vê que os valores da empresa são valores muito sólidos e muito humanizados. E eu, pelo menos, atribuo, claro, tem todo um time, mas eu acho que tem influência, sim. Quem conhece bem, ele é uma amiga minha, Laura, que ficou, aliás, uma saudade dela, ela é a cônsul da Lituânia no Brasil, voltou para lá, eu morro de saudade dela, uma querida. Mas eu acho que se mais empresas adotassem não só essa questão de... Porque a gente estava discutindo muito isso antes da entrevista, né? É uma questão, não adianta você fazer curso, humaniza, coloca palestra para RH, não sei o que, se o cara não tem uma coisa de dentro para fora, de verdade naquela proposta. Exato. Olha, o que você falou é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pesquisa a antroposofia, ela é pautada na questão da verdade, né? Então, nenhuma religião supera a verdade, né? Tem algo assim dentro da antroposofia, na verdade, né? Então, na verdade. Então, é essa conexão mesmo com a consciência, com o estado de caminhar no mundo consciente de quem você é, da estrada que você está percorrendo, dos desvios que você está fazendo também, que depois movimentam você, te dirigem de novo para o seu centro, né? Então, é bonito. Você me despertou para uma questão que eu juro que eu sempre achei que tinha a ver com o pessoal da astrologia, né? Você escuta muito isso, o negócio dos ciclos de cada 7 anos. Normalmente, quem gosta de mapa astral, o pessoal que eu entendo super pouco dessas coisas. Mas, assim, esse ciclo de 7 anos, você me contou que é uma história muito mais antiga, que não tem a ver só com astrologia. Me conta um pouco dessa história e como é feito esse resgate pelo Rudolf Steiner. Quando eu estudei, olha só, a antroposofia entrou na minha vida faz muito tempo. Eu me formei pela PUC em 95 e eu estava procurando algo que ampliasse a consciência do que eu tinha estudado na PUC, né? Porque é mais tradicional o que a gente estuda nas faculdades, lógico. E eu fui para uma formação de antroposofia em 97, acho que minha turma foi a segunda ou terceira, se não me engano. Estava assim, no início da formação, e chamava formação, a gente fazia curso dentro da formação de medicina antroposófica. E depois a gente estendia para uma formação na nossa própria área. E uma questão que a gente estuda bastante são as leis biográficas, né, Mel? Que são essas mudanças e ciclos de 7 em 7 anos. Quando eu estudei lá atrás, tinha uma menção de que essa teoria dos setênios, ela seria uma teoria que Aristóteles, lá na Grécia, havia também estudado e falado muito sobre a teoria dos setênios, né? Então, essa lei biográfica, que depois o Steiner dá o nome de leis biográficas e resgata a teoria dos setênios também. Então, a teoria dos setênios é toda essa transformação que a nossa biologia, mas não só, a nossa psique e a nossa espiritualidade caminham juntas também, fazendo as transformações, né? Tá, você comentou especificamente, a gente estava falando até por conta aí das nossas idades, né? Não somos mais meninas. Sim. De algumas idades que são muito emblemáticas. E aí a gente estava falando do ciclo dos 42, é isso? Estava falando do ciclo dos 42. 42 anos é interessante porque daí a gente conecta também com o que o Jung, né, o Carl Gustav Jung, da abordagem junguiana, ele fala também da questão da metanoia. O Steiner não põe essa palavra, mas com 42 anos é como se a gente tivesse uma curva assim, né? Uma curva que ascende e uma curva que vai para baixo, né? Então, a curva que vai para baixo é a curva biológica. A gente sabe que 42 a antroposofia conta para a gente que é o ápice da nossa vitalidade física, né? Então, essa curva biológica vai descender, o nosso corpo, de alguma maneira, ele vai cair, né?
E a consciência, na verdade, deveria fazer o caminho inverso, que é o caminho da ascendência, da ascensão, né? Então, ela deveria caminhar. Tem muita gente, olha só que louco, que a consciência ela para com 28 anos. Olha que coisa louca isso, né? Nos estudos da antroposofia, a gente sabe que depois, se a pessoa, após os 28 anos, que eu vou falar por que os 28, ela não trabalha de dentro para fora no seu autoconhecimento, ela pode paralisar com os 28. Então, ela pode ter 60 anos e paralisar com a consciência de 28, com a maturidade dos 28. Essa consciência pode não acompanhar a pessoa. Então, resgatando o 42 é um meio, assim, para você escolher o que você vai fazer da sua vida, sabe? Se você ainda não fez aquilo que você veio fazer, cumprir o seu propósito ainda não está... porque o propósito ele vem sendo revelado, né? Não é que um dia a gente acorda e o nosso propósito caiu na nossa mão. Ele tem uma história. E com 48, esse propósito parece 42, esse propósito chega mais forte, né? Ele bate na nossa porta falando, olha, hello, estou aqui, né? O que você vai fazer? O Steiner fala que de 48 para frente seria o momento da doação. Olha que louco, da doação para o mundo. De 0 a 21 seria o momento da nossa construção, do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento, né? E de 28 para lá seria o momento de a gente se conhecer, fazer o nosso autoconhecimento. Então, de 28 a 42 seria um movimento muito para o nosso autoconhecimento, para a gente chegar com 42, lá, a partir de 42, e a gente poder doar para o mundo. Entendi. Bom, basicamente o que eu estou entendendo é que até os 42 você está numa ascendente física muito forte, você chegou no seu ápice. Aí é óbvio que a gente vai entrar num declínio físico natural do envelhecimento. Aí é a hora que é para você fortalecer o teu emocional e o teu espiritual, o teu mental, o que não é físico, e aí é a tua grande oportunidade de se diferenciar, porque essa força ela acaba ficando mais forte na mesma proporção que o teu físico vai enfraquecendo. Grosso modo, eu posso entender dessa forma? Isso mesmo, sim. E aí, né, como a gente pode também ter paralisações, né, Mel, o que pode acontecer, né? Por exemplo, eu estudo muito o feminino, né, as questões da mulher, desenvolvimento psicológico. Às vezes, olha, eu vou dar um exemplo de um tipo de paralisação, né? Às vezes, com essa idade, por exemplo, essa mulher pode ter uma filha adolescente, né? E de repente, ela começa, ao invés de começar um trabalho ou continuar um trabalho de autoconhecimento, ela começa a competir com a filha. Porque, às vezes, ela não tem nem consciência, mas inconscientemente ela já sabe que o corpo está decaindo, está declinando, e ela começa a competir com esta menina que, ao invés de competir, ela precisava estar... oferecer, né, vamos dizer, o lugar da mulher em casa, né, vamos dizer assim. Ela já está passando por uma outra fase do feminino e essa menina ela está precisando se construir como mulher. Então, ela precisava oferecer esse exemplo e não a competição. Às vezes, compete com o marido, porque o marido começa, né, a dar atenção para essa menina, ela fica com ciúmes e compete. É um tipo de paralisação. Nos homens, é muito comum a gente ver, por exemplo, comprar o último carro do ano, começar compulsivamente se relacionar com meninas, né? Às vezes, né, um homem lá começa a se relacionar com meninas porque começa a abalar, né, a estrutura biológica. Ai, será que eu ainda sou potente? Será que não? Essas coisas são muito comuns de acontecerem na paralisação. Então, precisa desse olhar, né, para continuar o desenvolvimento. Entendi. Você falou de mulher, especificamente de mulher. O que é? Explica um pouquinho para a gente o que é o Mulheres Despertas. É uma iniciativa tua, certo? É uma iniciativa minha, Mel. Eu, na verdade, eu decidi colocar um nome para isso que eu estava fazendo, né? Porque eu ajudo as mulheres a conhecerem a sua psicologia, né, interior, na verdade, que foi isso tudo que eu estudei a vida toda, e a partir disso começar a fazer as próprias transformações. Então, o Mulheres Despertas hoje ele é um trabalho que eu gero conteúdo no Mulheres Despertas, do Pati Coclo, porque outro dia eu fui ver e tem 5 Mulheres Despertas no Instagram, e eu tenho até a marca do Mulheres Despertas, eu vou ter que até ver como eu faço isso, mas enfim,
é o Pátio com Ovo, né? Então, na verdade, assim, eu gero conteúdo, esse conteúdo pode ir para um curso, ele pode ir para um workshop, ele pode ir para um programa dentro de uma empresa, por exemplo, né, falando sobre barreiras de gênero, equidade de gênero, síndrome da impostora, que é uma coisa que recai direto muito mais em nós mulheres do que nos homens, em todas as pesquisas. É muito louco isso, né? Na verdade. O que é síndrome da impostora? Eu nunca ouvi falar, desculpa a Não, ignorância. nossa, Mel, então, vou te falar que é uma coisa que hoje em dia, assim, está muito difundido nessa área do feminino, na verdade, né? A síndrome da impostora é aquela voz interior que, por mais, assim, a mania de perfeição. Você realiza um projeto e você acha que ele nunca tá bom, que nunca tá bom. Então, você acaba construindo e desconstruindo porque você acha que não está bom e aí você começa de novo. É uma atuação nesse sentido de autossabotagem. Então, na minha visão, é quando a mulher ela não consegue, por mais realizadora que ela seja, por mais consciente que ela seja, por mais desenvolvida que ela esteja, ela não consegue ver o seu potencial. Como se ela tivesse eclipsada, né? Eu penso um eclipse, né? Lá no céu, é a mesma coisa. É como se a consciência tivesse eclipsada, né? A gente precisa chacoalhar essa mulher para falar, escuta, olha todas as realizações. Dentro do consultório, às vezes eu faço isso, eu tenho que fazer uma linha do tempo com a pessoa, falar, peraí, vamos começar do início? Vamos começar a ver todos os pontos que você fortaleceu durante a sua vida, suas competências, habilidades para você ter chegado onde você chegou? Porque a pessoa não consegue reconhecer. Isso é síndrome da impostora. Quando você não consegue reconhecer as suas conquistas e você se acha menos que todo mundo, você acha que você não é competente, principalmente quando os homens estão por perto, na verdade. Bom, e na verdade o que acontece é que se ela for com esse mindset para a vida, acaba que ela não vai virar competente mesmo, porque ela desconstrói tudo que ela constrói. Então, acaba que o resultado dela é ruim, né? Exatamente. Por isso, Mel, que na verdade eu percebo que como que a gente trata isso, né? Principalmente através das nossas conexões. Eu, na verdade, tenho muita conexão feminina, então eu tenho a minha referência nisso, mas não só. As conexões com os nossos amigos também, sabe? Porque tem homens que estão do nosso lado de verdade, Mel. E eles... Bom, Bruno, né? Meu parceiro, ele é um espelho para mim o tempo todo. Quando eu caio na síndrome da impostora, ele fala, Paty, pelo amor de Deus, deixa eu te falar, deixa eu te contar o que você tem já. E às vezes eu ligo para amiga, eu falo, meu, pelo amor de Deus, me dá um feedback aqui, eu estou precisando ouvir de você. Então, essas conexões, elas são fundamentais para a gente não cair no limbo da impostora. Entendi. Aliás, quem está acompanhando o canal, a entrevista com o Bruno está aí, para quem quiser ver, maridão da Paty, casal lindo, maravilhoso. Não vou nem perguntar como se conheceram, porque ele já contou essa história, né? Quem vê até aqui, segue o canal, assiste a entrevista do Bruno, clica na notificação, que é muito legal. É um casal gostoso de ver. O Bruninho é demais. E em uma das tuas frases que eu vi lá no Instagram, que a gente comentou, que eu pedi para você me contextualizar muito, você estava me falando que isso é uma dificuldade das mulheres, que às vezes, o excesso do emocional atrapalha na produtividade, certo? Qual que é a tua visão a respeito? Ô, Mel, você sabe que esse também é um estudo que ele tem mais relação, acho que não, ele nos acompanha a vida inteira, mas assim, principalmente na metade da vida para frente, eu vou contar uma coisa que o Steiner falava, né, e todos os pós-antroposóficos falam, por causa dos estudos dele, e o Jung também, que no fundo, eles são contemporâneos, o Steiner e o Jung. O Jung nasceu antes do Steiner, mas pouco tempo, assim. Então, eles têm essa pegada até relacionada, né? Com a questão do masculino e feminino. O masculino e feminino, ele não tem gênero, na verdade. Eles são representantes da alma. Então, a gente tem a alma masculina e a gente tem a alma feminina dentro de uma mesma pessoa, independente do que ela escolher para ela, de orientação sexual, de qualquer coisa. Todos temos, a humanidade inteira tem o masculino e feminino. O que muda é o tempero disso dentro das pessoas, por exemplo, né? Então, quando eu conto um pouco isso, é porque é exatamente nós, mulheres, na segunda metade da vida, a gente teria que desenvolver melhor o nosso masculino, que é o nosso ânimos,
que é a parte masculina em nós, que é a parte mais reta, mais objetiva. Então, por exemplo, se a gente está com um problema no nosso casamento e a pessoa vira para mim e a gente fala alguma coisa, olha, eu não gostei porque aquilo que aconteceu, a pessoa vira e fala, peraí, mas quando? E aí eu não sei explicar quando, o homem não vai entender. Ele vai falar, peraí, mas eu preciso entender quando, com que pessoa, o que foi que você está falando, porque eu não tô. Se você não me fala objetivamente, e às vezes a coisa da comunicação é envereda por aí, né? Envereda falha. E no lado do masculino, do homem, na verdade, ele deveria, a partir da segunda metade da vida, que dá mais ou menos 42, 45, integrar o lado feminino, né? Que é o quê? O que a gente quer, né, na verdade, de um homem? Que ele seja mais íntimo do ambiente doméstico. Não é aquela coisa de entrar na cozinha, olhar a geladeira e falar, filha, não estou achando isso aqui. É como se não fizesse parte dele a casa, entende? Ele não se relaciona com a casa. Eu sei que muitos homens modernos se relacionam, né? Mas eu estou falando desse homem que a gente conhece, que é mais cunhado e forjado através do viés do patriarcado. Então, existe isso ainda muito no nosso inconsciente. Eu te falei, de nós mulheres também. Às vezes a gente tem posturas machistas e nem repara, nem percebe, né? Como posturas racistas, né? Então, assim, a gente precisa começar a se conscientizar dessas coisas. Então, o homem, ele precisa ser mais capaz da escuta. E a mulher, ela precisa ser mais capaz da fala, mas da fala mais objetiva, mais organizada. Não uma fala emocional, eu estou sentindo isso, aquilo, aquele outro, e não saber descrever o fato. Eu acho que a gente se perde na emoção e, às vezes, não consegue descrever o fato, né? Bom, mas a boa notícia é que tem cura, né? Só a gente trabalhar no desenvolvimento interno, ter consciência de que às vezes isso pode ser uma limitação que está te atrapalhando, se comunicar melhor, se conhecer melhor, fazer uma terapia. Aliás, super recomendo terapia para todo mundo. Tem um entrevistado do canal que ele é forjado na terapia, Arthur Rufino. Eu falo que ele tem a personalidade de um senhor de 85 anos, foi forjado na terapia. É um exemplo de equilíbrio e maturidade. Impressionante. Aquilo lá devia ser garoto propaganda da Associação Brasileira de Terapeutas. Se é que essa associação existe, ele é um case. Adorei, muito bom. Não, porque ele é sensacional. E homem, ele é sensacional. né, gente do céu, como é difícil um homem escolher pela terapia, sem julgamento, sabe? É difícil eles escolherem pela terapia, porque tem muito julgamento que vem por trás. Então, a gente vê muito mais mulheres do que homens na terapia, de fato, né? É fato, é fato. A mulher, ela é mais tranquila em relação a isso. O homem ainda parece, sei lá, parece que está ofendendo a hombridade dele, né? Tipo, a partir do momento que eu vou numa terapia, eu estou assumindo que eu tenho uma fragilidade. Mas todo mundo tem uma fragilidade, gente. Exato, exatamente. Exato. Como você trata é o que difere um do outro. Às vezes o cara não faz terapia porque não precisa, porque ele joga tênis e aquilo dá a tranquilidade que ele precisa para centrar e fazer uma higiene interna, não sei, mas para outra terapia, cada pessoa precisa de uma solução diferente. Mas o fato todos temos, né? Sim, sim. Eu só faço um diferencial aí, Mel, o que é terapêutico e o que é terapia, sabe? Porque a terapia, ela tem uma estrutura específica. Então, claro, a pessoa vai jogar tênis ou vai fazer qualquer coisa, vai beber com os amigos, é muito terapêutico isso. Mas a terapia em si, quando você vai para uma terapia mesmo, onde tem um psicólogo, um psicanalista, um analista, tem uma estrutura, né, que faz sentido e que gera uma travessia, uma travessia diferente, né, do que você tá com os amigos, bebendo. É uma outra travessia, né? Não, verdade, gente. Peço desculpa aqui para os terapeutas, caguei na comparação, entendeu? Tentei. Depois os caras estão todos com raiva aí de mim, eu sem saber por quê. É verdade. Você falou não, uma coisa mas você sabe que isso é tão importante da gente falar, porque a gente fica um pouco confuso mesmo, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, eu prefiro sair com os amigos do que ir para um terapeuta. Não, tudo bem, você preferir, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas são duas coisas com estruturas diferentes, né? Então... Entendi. Me fala um pouco dos seus valores, que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer aqui para os entrevistados. Valores. Conexões é um pilar de valor para mim, de conexões.
né? Eu acho que a gente aprende muito com as pessoas, se espelha muito, e no meu caso são as conexões femininas, de verdade. Eu não tenho muita história de conexões masculinas, eu gostaria de começar a ter, Mel, na verdade, sabe? Eu gostaria de começar a fazer trabalhos com os homens também. Isso é um chamado. Eu te empresto, que eu tenho um monte. Então, você está do outro lado, então, ó que legal, entendeu? E o outro pilar, eu gosto muito do autocuidado, também é um valor que eu tenho, né? Por quê, Mel? Porque nesses anos todos, eu me analisando e analisando todas as mulheres que eu tenho contato, existe uma coisa que a gente não aprendeu, Mel, que é um aprendizado eterno para a gente, quer dizer, que é parar de dizer sim para tudo. A dificuldade de olhar para os nossos limites. E muitas vezes a gente atravessa os limites sem perceber. E, na verdade, esses são os piores casos, por exemplo, que vêm para a terapia, né? Quando a mulher, por exemplo, está num movimento de muitos e muitos anos de atravessar limites sem perceber. Isso é grave. Isso pode gerar uma depressão profunda, pode gerar uma cisão, uma fragmentação interna. Então, se eu puder falar para você o que eu observo que a gente precisa cuidar, de fato, nós mulheres, é a questão dos nossos limites. É dizer mais não para o mundo, sabe? Na verdade, mais sim para a gente mesma. Virou um clichê isso, mas para mim é um clichê, não é um clichê, é uma pesquisa que eu tenho feito em loco, assim, com tudo que eu estou observando até hoje, né? Comigo mesmo. Entendi. Para finalizar aqui, queria agradecer você ter aceitado o meu convite. Quero que você me diga, assim, da parte, voltando para o começo da entrevista, da antroposofia, o que mais te marcou, o que você leva de lição mais forte da filosofia em si, e mandar a mensagem que você quiser para quem assistiu a gente até aqui e até agora. Tá. Nossa, vamos lá. Acho que não marcou mais na antroposofia foi algo que, de tudo que a gente desenvolve depois, tem a ver com esses 3 primeiros setembros. Tá, Mel? Então, de 0 a 7 anos, a antroposofia fala que a gente precisaria desenvolver a consciência de que o mundo é bom. E não é porque o mundo é bom ou é mal. O mundo é bom porque a gente consegue confiar no mundo. Então, uma criança de 0 a 7, ela precisa ter nos pais e na sociedade, ela precisa aprender a confiar. Só que para ela confiar, ela precisa ter pessoas que ela possa confiar, né? De 7 a 14, o mundo é belo. A gente precisava, como adulto, oferecer experiências de beleza para essa criança, de devoção, né? Dela conseguir olhar para o mundo de uma maneira bela, independente do que está acontecendo no externo, né? E de 14 a 21, o mundo é verdadeiro. Eu, como pai ou como educador, eu preciso falar o que eu faço. Eu preciso ser capaz de fazer o que eu falo, na verdade, é isso. Fazer o que eu falo e ser verdadeiro. Porque senão o adolescente, o que ele vai fazer? Ele vai te cutucar ali. Não, pai, você não está fazendo o que você está falando. Você está falando para eu fazer, mas você não está fazendo. Ele vai te cutucar ali dentro, naquele lugar. Então, isso acho que é o que eu mais aprendi com a antroposofia, esses 3 princípios. Eu concordo super, inclusive, se tem uma crítica que eu faço, aquele cara que senta com os amigos para falar que político é corrupto, que não sei quem é mau caráter, que não sei o que, não sei o que lá, e aí a hora que vem a conta do restaurante, o garçom esqueceu de cobrar alguma coisa, ele não reclama. Ele reclama quando vem a mais, mas ele não se manifesta quando vem a menos. Isso mesmo. Acho que isso é um exemplo de verdade. Acho que coerência é importante, na verdade, coerência. Exatamente. E acho que a minha mensagem de hoje, para a gente finalizar, cara, assistam esse canal, porque só tem entrevista muito show aqui dentro, cara. Assistam a Mel, assistam esse canal, porque, gente, eu entrei no YouTube dela, só tem entrevista porreta, viu? Então, é isso. Obrigada, é feito com muito amor, isso você pode ter certeza. E contando sempre com a qualidade de pessoas do bem, com mérito, dá mérito para quem tem propósito. Essa é a linha do canal, espero estar cumprindo. Muito obrigada, Paty, pelo seu tempo. Imagina. Uma honra, viu? Beijo, querida. Beijo.